Iremos falar nesta videoaula a segunda parte da segurança no uso de defensivos agrícolas, para evitar a contaminação das pessoas, animais e meio ambiente. Assim que terminar a aplicação, devemos sinalizar bem e, se possível, cercar a área tratada, a fim de evitar a entrada de pessoas ou animais desprotegidos. Não entre na área tratada durante o período de carência. Se não houver outro jeito, use os equipamentos de proteção individuais indicados. O restante do produto preparado deve ser enterrado em locais que não ofereçam perigo de contaminar fontes d'água, riachos, etc. No caso de herbicida pós-emergente, podemos aplicar o restante nas laterais das estradas da propriedade. Porém, devemos calcular a quantidade de calda de maneira que, se sobrar, deverá ser uma pequena quantidade. A roupa utilizada e os EPIs devem ser lavados antes de ser novamente utilizados. E o trabalhador deve tomar banho com bastante água corrente, fria e sabão. Pela nova legislação, tanto o fabricante, revendedor quanto o usuário têm responsabilidade com relação ao destino das embalagens vazias, que são: do usuário compete preparar as embalagens vazias para devolver nas unidades de recebimento. As embalagens não laváveis rígidas devemos mantê-las intactas, adequadamente tampadas e guardadas em caixas de papelão. As não laváveis flexíveis devemos acondicioná-las em saco plástico padronizados conforme a figura 1. Enquanto as embalagens laváveis, devemos fazer a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão e guardá-las em caixa de papelão. As embalagens de plástico devemos furar o fundo da embalagem conforme figura 2. Ainda é responsabilidade do usuário armazenar na propriedade, em local apropriado, as embalagens vazias até a sua devolução, transportar e devolver as embalagens vazias, com suas respectivas tampas e rótulos para a unidade de recebimento indicada na nota fiscal ou pelo vendedor, no prazo de até 1 ano, contado da data de sua compra. Se após esse prazo permanecer produto na embalagem, é facultada a sua devolução em até 6 meses após o término do prazo de validade, e mantém em seu poder, para fins de fiscalização, os comprovantes de entrega das embalagens por 1 ano e a receita agronômica por 2 anos. A falta de um deles pode gerar uma multa. É competência do vendedor disponibilizar e gerenciar unidades de recebimento postos para a devolução de embalagens vazias pelos usuários agricultores. No ato da venda do produto, informar aos usuários agricultores sobre os procedimentos de lavagem, acondicionamento, armazenamento, transporte e devolução das embalagens vazias. Informar o endereço da unidade de recebimento de embalagens vazias mais próxima para o usuário, fazendo constar esta informação na nota fiscal de venda do produto. Fazer também constar dos receituários que emitirem as informações sobre o destino final da embalagem vazia. Como obrigação dos fabricantes, temos providenciar o recolhimento, a reciclagem ou a destruição das embalagens vazias devolvidas às unidades de recebimento, em no máximo 1 ano, a contar da data de devolução pelos usuários agricultores. Informar os canais de distribuição sobre os locais onde se encontram instaladas as centrais de recebimento de embalagem para as operações de pressagem e redução de volume. E implementar, em colaboração com o poder público, programas educativos e mecanismos de controle a estímulos à lavagem tríplice ou sob pressão e a devolução das embalagens vazias por parte dos usuários. E alterar os modelos de rótulo e bulas para que conste informações sobre os procedimentos de lavagem e armazenamento, transporte, devolução e destino final das embalagens vazias. A tríplice lavagem é o primeiro passo para o descarte das embalagens vazias, reduzindo muito a possibilidade de contaminação do meio ambiente, animais e pessoas. Os benefícios da tríplice lavagem são economia, ou seja, praticamente elimina os riscos de contaminação do solo, água e seres vivos, além de permitir encaminhamento das embalagens para os pontos de recebimento e viabilizar a reciclagem do material. Segurança.
reduz significativamente os riscos para a saúde das pessoas e animais, eliminando o contato com as embalagens contaminadas. Ambiente. Praticamente elimina os riscos de contaminação do solo, água e seres vivos, além de permitir o encaminhamento das embalagens para pontos de recebimento e viabilizar a reciclagem do material. As embalagens, após o esgotamento do seu conteúdo, ainda contêm quantidade variável do produto de acordo com o tamanho da embalagem, superfície interna e formulação. Inúmeras investigações demonstraram que essa quantidade está em torno de 0,3% do volume original do conteúdo. Por exemplo, uma embalagem de 10 litros pode reter 30 ml de um concentrado emulsionável. As embalagens que contêm formulações mais viscosas, como suspensão ou emulsões concentradas, e as formulações oleosas podem reter uma quantidade maior do produto. Portanto, o descarte sem a remoção desses resíduos representa uma fonte potencial de contaminação ambiental e risco de intoxicação de pessoas e animais. O procedimento para realizar a tríplice lavagem são: 1. Imediatamente após o esgotamento do conteúdo dentro do pulverizador, mantenha a embalagem em posição vertical invertida por mais 30 segundos. Figura 1. 2. Adicione água ou outro diluente recomendado até 1/4 do volume total. Figura 2. 3. Feche adequadamente a embalagem e agite a embalagem vigorosamente até a lavagem de toda a área interna, em torno de 30 segundos. Figura 3. 4. Despeje a água da lavagem da embalagem dentro do pulverizador até completar a eliminação dos resíduos internos. Figura 4. Repita as operações 2, 3 e 4 por mais 2 vezes. E 5. Inutilize a embalagem plástica ou metálica perfurando o fundo. Figura 5. E guarde em locais apropriados para posteriormente ser encaminhada aos postos de recebimento. As de vidro, depois de lavada, deverão ser guardadas para depois enviar aos postos de recebimento. A lavagem sob pressão somente pode ser realizada em pulverizadores com acessórios adaptados para esta finalidade. O procedimento é o seguinte: 1. Encaixe a embalagem vazia no local apropriado do funil instalado no pulverizador seta vermelha da figura 1. 2. Acione o mecanismo para liberar o jato d'água círculo laranja na figura 2. 3. Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por 30 segundos. Figura 3. 4. A água da lavagem deve ser transferida para o interior do tanque do pulverizador. Figura 4. 5. Inutilize as embalagens que podem ser inutilizadas e guarde em locais apropriados para depois enviar aos postos de recebimento. Um ponto importante que deve ser observado na tríplice lavagem e lavagem sob pressão é que o operador deve usar os mesmos EPIs utilizados no preparo da calda e somente deve utilizar água limpa. Vemos neste slide o local em um autopropelido utilizado para a realização da lavagem sob pressão. Podemos observar o funil e o local onde colocamos a embalagem vazia, seta verde, para realizar a lavagem. O local onde vamos guardar as embalagens vazias é muito importante para evitar uma contaminação. Devemos guardar as embalagens bem tampadas e com seu respectivo rótulo. O local deve ser coberto e bem ventilado, podendo ser no próprio depósito defensivo. Devemos certificar que as embalagens que podem ser danificadas devem estar furadas para evitar sua reutilização. Antes de aplicar qualquer defensivo, você deve ler o rótulo do produto, pois ele dará todas as informações necessárias para uma boa aplicação. Nele deve constar a dosagem do produto para determinado problema, o número de aplicação e o intervalo de uma aplicação para outra. Por exemplo, temos um produto que o controle será em 3 aplicações e o intervalo de aplicação é de 15 dias. Portanto, temos que ter mais de 45 dias até a colheita, para evitar colher produto com agrotóxico. Se não tiver este tempo, devemos escolher outro produto com menos tempo de atuação. O período de carência deve ser indicado no rótulo, ou seja, é o tempo em que o produto está fazendo efeito, para evitar colher fruto com resíduos do produto.
Deve constar também o que ele controla, por exemplo, que ervas daninhas ele controla, os insetos que ele pode controlar, se for um fungicida, que fungos ele controla, e assim por diante. A dose letal, ou seja, quanto menor a dose letal, mais tóxico e perigoso é o produto, tendo assim que ter mais cuidado. A classe toxicológica, por exemplo, classe 1, produto extremamente tóxico, devendo constar também a cor da faixa, por exemplo, faixa vermelha, extremamente tóxico, e os efeitos colaterais causados ao homem, animais e meio ambiente. Deve constar também no rótulo as recomendações gerais em caso de intoxicação, a persistência do produto, ou seja, o tempo que ele leva até a degradação completa do produto, o qual a partir deste momento não causa mais nenhum problema de contaminação. O modo de ação do produto, ou seja, se é de contato, sistêmico, etc. A formulação também deve constar no rótulo, bem como o princípio ativo do produto. A compatibilidade com outro produto é um ponto importante que deve ser observado, pois quando podemos misturar com outro produto, numa única aplicação podemos resolver 2 ou mais problemas, diminuindo assim o custo na aplicação. O grau de toxicidade do produto pode ser dado pela classe toxicológica ou cor da faixa no rótulo, ou seja, classe 1. Temos os produtos de faixa vermelha, que são produtos extremamente tóxicos, sendo necessário um maior cuidado no seu manuseio. Na classe 2, temos os produtos de faixa amarela, que são os produtos altamente tóxicos. Os de classe 3, que são os produtos da faixa azul, são medianamente tóxicos. E por último, os de classe 4, que são os produtos da faixa verde, sendo pouco ou muito pouco tóxicos. Com relação aos primeiros socorros, se a intoxicação for por ingestão, não devemos provocar vômito. Se a contaminação for nos olhos e pele, devemos lavar com água em abundância. Se for por inalação, procure um local arejado. E logo em seguida, em qualquer um desses casos, procure um médico levando a embalagem do produto, rótulo, bula e o receituário agronômico do produto. Com estes slides, encerramos a segunda parte da segurança no uso de agrotóxicos.